por esas reflexiones profundas que nos plantean el problema de la desigualdad y los determinantes sociales en un contexto diferente al que usualmente sucede. Tenemos un pequeño problema que tenemos que resolver, y es que Paulo, que se acaba de incorporar al evento, tiene que retirarse dentro de poco, así que hemos decidido darle la palabra. Lo que estaba previsto era un debate con Jaime y con Roberto ahora, pero vamos a darle la palabra a Paulo y hacemos al final el debate global. A Paulo Bus no necesita presentación, es el director del Centro de Relaciones Internacionales de Fiocruz, de donde fue presidente y además director de la Escuela de Salud Pública y uno de nuestras figuras más importantes en la salud pública latinoamericana. Adelante, Paulo. Paulo nos va a hablar, muy importante, de los determinantes sociales en la agenda global. Bueno, buenas tardes. Yo voy a tratar de hablar portuñol. Yo creo que lo que yo voy a perder en comunicación voy a ganar en comprensión, quizá, porque yo me planteaba cómo pueden los traductores traducir la complejidad de los pensamientos de Roberto, por ejemplo. Me parece muy difícil. Entonces yo prefiero perder. No estoy diciendo que los traductores no son buenos, pero es que con la velocidad y la complejidad del pensamiento de Roberto, bueno, yo me imagino... Gracias, doctor. Por mi parte, ¿no? No por parte de los traductores. Bueno, y segundo, quería pedir disculpas por el retraso. Es que hoy fue un día muy brutal, así, de cosas aconteciendo al mismo tiempo en la agenda de Fiocruz. Y también decirles cómo me encanta compartir esta mesa con Jaime, que está afuera, un compañero muy querido, con Roberto, que... ¿Está oyendo? Sí, claro, con Roberto, que fuimos estudiantes juntos. Él sempre muito mais brilhante que eu, por supuesto. Eu era um clínico e Roberto era um pensador. Pode imaginar-se que passou na maestria, não? E Oscar Feu, que é um grande amigo e com quem trabalhamos muito. Bueno, eu tenho duas opções para falar sobre esse tema que me regalou a organização do evento, que é determinantes sociais de la salud y desarrollo en la agenda global. Uno es creyendo en lo que dicen los documentos. Y otro es compartiendo con ustedes mi preocupación de que estamos hablando de retórica cuando hablamos del campo internacional y de las declaraciones internacionales. Retórica y casi como una disculpa para tornar las cosas más rápidas, lo hacemos ahí, pero no tenemos ningún compromiso con lo que se dice en la agenda internacional. Entonces, yo creo que voy a empezar por quizás situar un poco lo que está contido en los documentos internacionales, en la agenda internacional, después de intentar hacer una reflexión un poco más crítica o llamar la atención para lo crítico que son digamos, los contenidos de los documentos internacionales, que son casi todos muy buenos. Casi no se puede agregar nada a los documentos. Tenemos que hacer, digamos, el reconocimiento que los documentos son bárbaros, pero son retóricos. Y esa es la gran cuestión hoy de la agenda internacional. Bueno, entonces voy a hacer inicialmente algunos antecedentes de la presencia de los determinantes sociales en la agenda internacional por alguna interpretación de análisis del discurso, digamos, tanto de las organizaciones internacionales cuanto de los que hacen las organizaciones internacionales, que son nuestros gobernantes, incluso nosotros. Muchas veces nosotros estamos ahí metidos en preparar un documento en la agenda internacional. Entonces, si tomamos la Constitución de la Organización Mundial de la Salud, es impresionante. La Carta de 1948 es casi irretocable. No se tiene que cambiar nada en el discurso de Constitución de la OMS, que dice que salud es un derecho humano
y que es derecho humano fundamental el gozo del más alto nivel de salud que se pueda atingir. Esse é um direito fundamental de todo ser humano, sem distinção de raça, religião, credo político e condição econômica ou social. Teríamos algo a cambiar da Carta da OMS de 1948. Portanto, sou muito malo em aritmética. 48, 58, 68, 78, 82, 98, 60 anos, mais de 60 anos. Depois, como princípio ou funções da Constituição da OMS, temos que é responsabilidade de los governos por la salud de seus pueblos e que essa responsabilidade se deve traduzir em medidas sanitárias e sociais adequadas. E, además, que é missão, função da OMS, promover, em cooperação com outros organismos especializados no campo internacional, melhoramentos em alimentação, habitação, saneamento, lazer, condições econômicas e de trabalho e de outros fatores de higiene do ambiente. Algo a acrescentar? É decir, temos em la Constituição da OMS, em la Carta Magna da OMS, casi todo o que hoje entenderíamos por enfrentar-los, quais são os determinantes sociais e como enfrentar-los. Quizá não se hable aqui, e só se vai falar de determinantes globais da saúde ou determinantes extra fronteiras nacionais quando começamos com o que se identificou como a globalização, que é uma coisa que tem mais de 150 anos, a globalização. Mas a globalização que propuso uma conexão do consenso de Washington que combinava o Fundo Monetário Internacional com o Banco Mundial, com a Organização Mundial do Comércio, eu creio que e claro, com uma profunda influência de las empresas transnacionais, ¿no?, que era achicar o Estado, um Estado mínimo, forças livres de mercado e essas duas coisas fundamentalmente, definitivamente resolveriam os problemas que o mundo tinha acumulado em muitos anos da década depois da guerra, depois de los momentos buenos, quando começa um retrocesso em el crescimento econômico. Então, isso se resolveria se diz, nos anos 80, 90, nos anos 90, com o achicamento do Estado e que as forças de mercado livres hariam com sua mão invisível a correção de todas as questões de la inequidade, de la falta de capacidade de consumo da gente, a felicidade, etc., etc., etc. Então, lo que faltaria a este documento da OMS, a Carta Magna, para discutir determinantes sociais no nível internacional, seria pouco um diálogo com o tema da globalização. Pero antes, todas as propuestas e todas as recetas hechas por el Banco Mundial e, sobretudo, por el FMI, no consenso de Washington, se mostraram incapazes de resolver, de um lado, o problema do consumo, é decir, de um lado, a questão da vida da gente, e de outro lado, os desejos das companhias transnacionais e da economia internacional, que tampouco se viu resolvido suas margens de lucratividade e sua penetração em los países que interessavam que penetraram as empresas. Então, com isto, se verifica, a partir de los anos 2000, não renascimento da questão dos determinantes sociais ou da determinação, que a meu juízo não renasceu para nada. Simplesmente se organiza a nível da Assembleia, do nível internacional, o doutor, em la OMS, se cria a Comissão Mundial de los Determinantes Sociais. Isso estamos falando do pensamento dominante. Porque, por exemplo, todo o tema da medicina social latino-americana, onde temos aqui muito boa gente que representa esta corrente, como Roberto, como Jaime, como Temporão e tantos outros que aqui estão, como Feu, pero em el pensamento, em la acción dominante, es decir, quando identificamos a Organização Mundial da Saúde como um dos atores importantes na governança da saúde global,
que é outro tema importante, ¿no? Se organiza nos anos 2000, bajo o liderazgo de Michael Marmot, a Comissão Mundial de los Determinantes Sociais. E depois de 2005, até 2008, quando trabalhou a comissão, houve uma sacudida, não sei como se diz em espanhol, uma remesón, que bueno, un remesón del tema de los determinantes sociales. E para discutir o tema de que fazer com este nível, com os determinantes globais da saúde, se assim reconhecemos que existem, e existem, já vamos falar de qual, em minha opinião, são estes, se tem que pensar em la governança global. E aí temos que fazer, quizá, 3 ou 4 definições. Uma é a governança global. A outra é a governança global e saúde. Uma terceira é a governança global para a saúde. Ou seja, a governança global quando importa os efeitos da governança global sobre a saúde positivamente. E uma quarta que seria a governança de la saúde global. Não é um jogo de palavras, são alguns approaches, algumas formas de trabalhar que são distintas uma da outra. Quando pensamos em termos de la governança global, sabemos todos que existem inúmeras condições externas a las fronteiras nacionais que têm importância enorme sobre a economia política, sobre as práticas governamentais, sobre os efeitos da economia sobre a saúde, que são, portanto, externas ao sector saúde, internacionais, que vão influenciar as condições globais, sociais e de saúde, e que também vão influenciar cada um dos países em sua situação social e de saúde. E são, a meu juízo, 4 principais. Uma são as atividades não reguladas de las corporações globais. E aí temos as corporações financeiras, las corporações industriais, las corporações comerciais, etc. É decir, quando identificamos a crise econômico-financeira del 2007 e 2008, hoje se queda muito claro que é uma crise profunda do modelo do capitalismo, do consumo, da produção e do consumo, que tem indubitáveis influências sobre a questão econômica, a questão social e a questão de saúde ao interior de cada país, incluso ao interior de los países centrais do capitalismo global. Acaba de ser publicado um livro sobre dos investigadores da Stanford University sobre os efeitos não exclusivamente da crise econômica financeira, sino da resposta de los governos com políticas de austeridade sobre, por exemplo, os suicídios em la poblação e a situação de saúde, quando consideramos blancos, hispânicos e negros, e isso representando não raça, sino estamentos socioeconômicos. Este livro está produzindo uma tremenda, como se diz? Remesón em muitos pensamentos, digamos, tradicionais de la orientação de los gobiernos e de muitos segmentos acadêmicos em los países desarrollados e em los países em desenvolvimento. Então, as atividades não reguladas de corporações globais é importante determinante social de la saúde em nível global e em nível de cada país que se queira considerar. E nos perguntamos, então, se queremos cambiar algo, tendo a saúde como centro de las preocupações, a saúde humana, a saúde coletiva de las poblações, qual será a correlação de forças que temos para cambiar essas práticas
económicas, esas prácticas de las corporaciones. ¿Tenemos alguna posibilidad de cambiar esto? Eso no es de la OMS, es una pregunta que tenemos que dirigir a las organizaciones de las Naciones Unidas como un todo, porque ahí tenemos también el problema de que las Naciones Unidas insta, recomienda, pero hay la soberanía de los estados en implementar decisiones que ellos mismos firman. Entonces, esta es una disyuntiva muy importante entre lo que significan los statements internacionales, los acuerdos, y lo que significa la implementación a nivel al interior de los países. Una otra muy importante causa de las inequidades sociales en salud, que tiene que ver con la gobernanza global, es la volatilidad de los mercados globales. Y la volatilidad de los mercados, principalmente los mercados financieros, pero también toda la volatilidad del mercado de medicamentos, del mercado de alimentos, de la energía, etc. Es decir, tenemos múltiples crisis que son fases diferentes de la misma crisis que afectó el capitalismo global. Y ahí tenemos expresiones que se puede decir que son los mercados absolutamente volátiles porque no controlados por ninguna fuerza de la gobernanza global y tampoco capacidad de los poderes nacionales exercerem qualquer controle sobre essa volatilidade e que são causa, origem das crises que estamos falando. A terceira área em que nós temos generadora de inequidades em saúde e dependente da governança global é a desproteção de civis em casos de violência institucionalizada, a meu juízo. Isso é extremamente importante e aí temos toda a questão das intervenções militares hechas por las potências da OTAN, hechas por Estados Unidos em nome de uma estabilidade global mundial. Qual é o controle que tem as Nações Unidas sobre as bárbaras intervenções, sobre a situação do território da Palestina, sobre Afeganistão, sobre a intervenção sobre Iraque, etc., etc., que genera miles de muertes e que poderíamos chamar a violência institucionalizada. Esta é uma causa social extremamente importante, uma determinação de vida ou muerte a los civis que nada tem que ver com as intervenções militares que se verificaram nos últimos 20 anos. Por outro lado, está comprovada, por exemplo, que o 22% del gasto de los Estados Unidos é em lo que chamam defensa, e eu preferiria chamar de ataque. Não são gastos em defesa, são gastos em ataque. E é uma forma muito enrodilhada, não sei, de chamar estes gastos de defesa quando são gastos de ataque. E quando se compara, eu tinha uma diapositiva, posso enviar-los, estudo demonstrando os gastos anuais em las guerras, em esta violência institucionalizada, quando se compara não com outros gastos ao interior dos Estados Unidos, que isto, bueno, é um problema da soberania e de los votantes americanos. Pero quando comparamos, por exemplo, com a plata necessária para alcançar os objetivos do milênio, que é um compromisso internacional. Então, este é um importante componente, digamos, da determinação social, a violência institucionalizada e a desproteção dos civis. Uma outra situação, que seria a quarta, é a desproteção de los migrantes. Não há nenhuma lei, nenhuma prática, nenhum compromisso internacional com a desproteção de los milhões de migrantes que hoje, dado a globalização, los tenemos
em Suramérica, de bolivianos a Brasil, de brasileiros a não sei quê, de haitianos a lacre, que temos em los países europeus, por supuesto, em los países africanos, a Europa, em los países de Suramérica, de Centroamérica, Estados Unidos. Há uma absoluta desproteção de los migrantes que é dependiente de la gobernanza global, de la gobernanza internacional, de acuerdos a serem cumpridos por países que firman acuerdos internacionais. Então, isto me gostaria de chamar a atenção, que seria uma quarta dimensão, e chega de dimensões aqui, dimensões. E, finalmente, a quinta, que seriam dependentes, um fator muito importante que é social, porque não vejo mais os determinantes ambientales como ambientes, como fenômenos excluídos do social. Não conosco, además de la floresta amazônica, o centro, o coração ou o coração de algumas outras florestas, que tengamos hoje dia, que tengamos ambientes naturais. Todos os ambientes são construídos por ação humana, portanto, são sociais e políticos, por supuesto. Então, digamos, esta provisión de bens públicos, ou seja, a determinação da questão ambiental, como o clima, como a pérdida da biodiversidade, e como tantos outros fenômenos ditos ambientales, são fenômenos eminentemente sociais e políticos. E a eles poderíamos, grosso modo, chamar, para ubicarlos en el tema de la gobernanza global, de las necesidades de cambio en la gobernanza global, como provisión de bens públicos globais, com todos os problemas que temos nesta conceptualização de bens públicos globais. E les recomendo que há esse par de meses saiu em português, pero aqui não há muito pouca gente de Brasil, uma tradução de um livro fundamental que está traduzido agora sobre bens públicos globais. Então, este tema ambiental, que é um tema social, porque não temos mais ambientes naturais, está involucrado profundamente em la importância de cambiarmos questões da governança global para que podamos ter, cambiando esses determinantes globais, termos ação sobre a questão da qualidade de vida e da saúde em todos os países do mundo e quando consideramos também as populações mundiais. Agora, vou encerrar chamando a todos nós a atenção para este processo que começou em los anos 90, al interior das Nações Unidas, com las múltiplas conferências sectoriales de los derechos humanos, de la mujer, la conferência sobre o Summit Social de Copenhague, tantas de las múltiples conferências que generaram al final, em 2000, a cúpula del milênio e a declaração del milênio. Depois de 15 anos, os países que estavam melhor melhoraram um pouco mais, os países que estavam pior não melhoraram tanto quanto melhoraram os países que estavam um pouco melhor. Então, com a declaração com ODM, nós tivemos uma amplificação da desigualdade, desafortunadamente, em termos globais mundiais. Agora se discute a agenda de desenvolvimento pós-2015. Isto começa basicamente com a Rio +20, es decir, a Conferência das Nações Unidas, realizada em Rio de Janeiro em junho do ano passado. Quando miramos o documento, o futuro que queremos, que é o documento resultante da conferência, é impressionante. Contiene casi todo de lo mejor. Claro que podemos analisar o idioma da diplomacia, que põe uma coisa e se contradiz no texto seguinte, e no mesmo texto uma palavra quer dizer algo que é interpretada de várias maneiras.
Essa é a especialidade dos diplomáticos, é decir, poner coisas ambíguas todo o tempo. Pero, se uno quiere, pode ler muito bem o documento de Rio +20, e aí temos quase todo. Se diz, por exemplo, que salud é agora tenho que me localizar aqui. Que salud é uma condição prévia, resultado e indicador das 3 dimensões de desenvolvimento sustentável, é decir, das dimensões econômica, social e ambiental. Se necessita salud para que o desenvolvimento ocorra. Salud deve ser resultado do desenvolvimento e também indicador do desenvolvimento. Alguém seria contra uma formulação dessa natureza? E depois, medidas sobre os determinantes sociais e ambientais da saúde são importantes para criar sociedades inclusivas, equitativas, economicamente produtivas e saludáveis. Alguém está contra essa formulação? É importante a participação de todos os agentes pertinentes para empreender uma ação multissectorial coordenada a fim de atender com urgência as necessidades de saúde da população mundial. É decir, quando examinamos o documento Rio +20, e que é o documento orientador às Nações Unidas, a los países, a todas as agências das Nações Unidas, e também uma chamada à sociedade civil, que pode ter todas as críticas, isto é o que se espera, pero há uma chamada a documento que pueda ser orientador da sociedade civil, de los governos, de los setores intragovernos e de los setores extrasetoriales a saúde, extranacionais, é decir, globais. Então, o futuro que queremos sigue a ele uma série de consultas nacionais, uma série de consultas internacionais, uma ação de task team das Nações Unidas e uma grande discussão entre governos em Nova York. Esse é o processo que vem. São 4 eixos que vão digamos, a convergir para 2013, este ano, setembro, em las Nações Unidas de Nova York. E aí se vai tirar um documento que vai orientar as discussões de 14 hasta setembro de 2015, quando vamos a ter os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E não há dúvida que vamos a ter por lo menos um objetivo de saúde. E há uma luta. Que o objetivo de saúde poderia ser a maximização da saúde em todos os estágios da vida ou a cobertura universal de saúde nos sistemas universais, a cobertura universal. Então, há uma luta neste momento, neste cenário das Nações Unidas, sobre qual será o objetivo de desenvolvimento sustentável ou sustentável o objetivo de saúde. E estamos frente a uma defesa, de um lado, de um objetivo que tem todo o que ver com a tradição de 48 da Carta, que diz: todos têm direito a lo mais que podamos em saúde em todos os momentos da vida. E, por supuesto, que já estamos nos ponendo de acordo com este objetivo de desenvolvimento sustentável. Maximização da saúde em todos os estágios da vida. E, do outro lado, temos ou de los outros, Organização Mundial da Saúde, que defende exclusivamente uma contribuição sectorial, restrita, de cobertura universal, pero com conceito muito questionável, que é o conceito de evitar o gasto catastrófico, é decir, garantizar, portanto, com seguro saúde, ou o que se queira chamar, o tema del tratamento das enfermedades. Ou seja, garantizando um comércio internacional, e não é outra coisa que se está fazendo, por exemplo, em meu país, em Brasil, onde está abertos os negócios para que vengan os laboratórios internacionais, que vengan os laboratórios de diagnóstico e que vengan os planos de saúde internacional, incluso com o apoio de nossa presidenta, que tomou a decisão de que agora, muito bem, o Sistema Único de Saúde, que se yo, pero temos que abrir
los negócios aqui também para planos de saúde da nova e emergente classe média, não sei o que, não sei o que. É decir, temos uma coisa brutal que é a Organização Mundial da Saúde defende objetivo exclusivamente sectorial e defende que isso se dê para assistência aos enfermos e que isto não venga como saúde como direito, sino como parte de los negócios internacionais e nacionais em saúde. Então, isto temos que abrir o ojo, temos que ter ojo sobre essa questão. E eu creio que nós devemos discutir isto em profundidade. Qual será a visão de vocês e de nós que militamos no campo de los determinantes sociais ou de la determinação social e nossa preocupação com a agenda de desenvolvimento, saúde na agenda de desenvolvimento pós-2015, para que podamos levar essa discussão como membros de governos a nossos governos. A nossos governos, porque a posição de UNASUR, a posição de cada de nossos países vai ser importante em la conferência, em la Assembleia Mundial da Saúde, onde essa discussão está puesta, como será importante quando vamos a discutir a agenda de desenvolvimento pós-2015 a nível da Assembleia Geral das Nações Unidas em setembro. E para bastante orgulho e diria felicidade de nós, este miércoles se estará discutindo em Brasília uma reunião do Ministério de Saúde, o Ministério de Relações Exteriores e o Ministério de Meio Ambiente. Qual será a posição de Brasil quando perguntamos o tema de saúde na agenda pós-2015? Porque nós, por parte de grupo de trabalho da Fundação, onde estou eu involucrado aí, estamos pressionando ao governo que tem que definir sua posição em Assembleia de Maio e também sua posição para setembro. Claro que a eleição do novo diretor da Organização Mundial do Comércio está um pouco obstruindo a discussão mais ampla que se quer fazer, porque o Brasil tem interesse e faz muito bem, porque Roberto Azevedo será um extraordinário diretor da OMC, não queremos comprometer sua eleição, contamos com o apoio de UNASUR, diga-se de passagem, para, não sei, não é para derrubar, não é para nada com o candidato mexicano, mas estamos aí em um confronto entre NAFTA e UNASUR, provavelmente. Eu me sinto livre, que eu não tenho compromissos de dizer outra coisa, senão o que eu penso nessa discussão. E, finalmente, a pergunta crítica, a mi juicio, es si tenemos una correlación de fuerzas capaz de hacer los cambios necesarios en la gobernanza global. Si no la tenemos, ¿qué hacer? Y tercero, ¿cuál la contribución que hace hoy, que pueden hacer hoy las fuerzas progressistas, em termos conceptuais, em termos de ação política, para cambiar estas coisas? Porque se temos governos, incluso governos progressistas, que não fazem muita coisa, também vamos a combinar, como se disse, vamos combinar, vamos fazer um arreglo aqui, que tampouco os formuladores acadêmicos estão muito criativos em proponer algo distinto do que é o pensamento mais comum, lo de sempre, mais de lo mesmo. Então, esses são desafios que teremos todos nós, como agentes políticos, como formuladores de política, como críticos e analistas da situação nacional e da internacional e da determinação social. Muitas graças.